Ai, ai. Dia das Mulheres, e a gente vai bater um papo, porque ser mulher não é só flores. E é importante a gente entender por onde passa na cabeça dos homens o que é ser mulher. Pra você, como você vê esse lugar de mulher e de ser mulher? Pra começo de conversa, eu sei que a gente não durava uma semana. Cadê seu fone? Tá aí? Tá. É, é isso, né? Eu acho que é. Cara, eu não sei como é que vocês aguentam, sinceramente. E é. E é romântico, né? Uma visão romântica de ver o tanto que as mulheres são fortes, mas tem um lado muito triste nisso, né? Porque realmente não precisava de ser assim, né? Não precisava de ser assim, não fosse o formato da nossa sociedade, né? Não precisava, as coisas podiam ser compartilhadas e não. Eu acho que é isso, não podia de fato existir uma parceria no viver mesmo, né? E não uma guerra, né? Não uma guerra que a gente vive hoje, né? Hoje, tanto que o masculino é de fato violento, né? Impondo as vontades, impondo as suas vontades e desconsiderando mesmo a mulher como um ser, né? Na grande maioria dos casos que a gente vê assim, sabe? E isso é tão profundo porque falar de machismo, falar de patriarcado é um negócio que exige muito, que exige esforço da gente enquanto homem para perceber, porque não são só as situações grotescas que a gente escuta desde criança, né? Desde criança a gente vem, a gente é moldado, né? Lugar de mulher na cozinha, né? Isso já é uma coisa bem grosseira, assim, é muito mais sutil, assim. Eu acho que o grande, nossa, teve um aprendizado assim que das nossas vivências que foi bem profundo pra mim, assim, sabe? Quando você reclamava de ser oprimida na nossa relação, né? Porra, e o primeiro lugar do meu ego foi se defender, que nada, que eu não oprimo, como assim? Eu nem grito com você, eu nem falo alto, poxa, eu não fico impondo minhas vontades e tal. E aí você falou, você impõe sim, eu preciso, né, gritar aqui pra existir. Eu falei, gente, eu de fato não percebia, né? Porque era de um lugar muito sutil. E aí eu te pedi pra me mostrar, né? Pô, me mostra quando estiver acontecendo, porque sozinho eu não consigo perceber. E no dia que aconteceu foi bem sutil, assim. Eu tava querendo, inclusive, fazer um post sobre isso, né? Bom que a gente tá aqui pra conversar sobre. Foi no dia que a gente tava fazendo um suco na cozinha. E aí era um suco de não sei o que lá. E Abacaxi. não era abacaxi não. Era suco de outra coisa, acho que era de laranja, não sei o que. E eu queria pôr abacaxi. E aí eu fiquei insistindo com você, poxa, põe abacaxi, mas abacaxi é bom, mas abacaxi é isso, mas abacaxi é sei o que, eu não quero. Não, mas abacaxi é bom, eu não quero. E aí você foi falando que não queria e eu fui insistindo assim. E aí você deu conta de falar, né? Eu fiquei muito feliz. Pô, tá vendo? É assim que você me oprime. Eu falei, pô, mas como assim? A gente tava argumentando aqui, na minha cabeça a gente tava argumentando, né? E você falou, não, você vai insistindo, até que para eu evitar um conflito, para eu evitar a encheção de saco, para evitar aqui essa disputa de argumentar, eu desisto do meu querer e deixo a sua vontade passar para evitar aqui um estresse e tal. E é assim que eu engulo a minha vontade, a minha expressão de ser em prol aqui de uma harmonia, né? E aí eu vou engolindo as situações e aquilo eu falei, pô, aí aquilo foi um socão no estômago assim, sabe? Aquilo foi um socão no estômago, eu falei, caralho, quantas vezes, né, eu já não fiz isso, né? Não só no nosso relacionamento, mas nos relacionamentos que eu passei, né? Poxa, da minha relação com a minha mãe, várias vezes eu ficava insistindo, pô, mas assim é melhor, mas assim é melhor, né? E aí acabava de fato oprimindo, né? Isso foi um fato, né? Isso foi um fato, uma situação de inúmeras situações assim que a gente vive na vida, ao longo da vida, né? E isso assim, dentro de um relacionamento harmonioso, né? Porque não tem violência, pô, não tem
né? Igual a gente vê em inúmeros relacionamentos por aí que o cara manda a mulher calar a boca, que é isso mesmo, e a mulher e de forma violenta. É uma de uma forma, vamos dizer assim, é uma opressão de uma forma amorosa, mas poxa, que mesmo estando sutilizado é uma opressão, né? Então, poxa, são camadas muito mais profundas assim, né, que a gente e de fato exige vontade de querer buscar, de querer fazer diferente, porque a gente é isso, a nossa sociedade é formatada dessa forma, né, em que a vontade que prevalece é a vontade do masculino. E por isso a gente vê tanta merda no mundo, né? E o que você considera que foi um ponto importante que você parou e pensou assim, pô, preciso mudar a forma com que eu vejo a mulher, preciso fazer algo com isso, preciso, onde que você acha que nasceu esse lugar de que o jeito que está acontecendo não está dando certo? Ah, isso começou bem antes da gente, assim, sabe? Isso começou bem antes da gente. Isso começou na época da minha vida em que eu tava passando por muitos desafios, uma época bem turbulenta, assim, ali no final de 2018. Minha vida, por N fatores, tava de cabeça para baixo, né? Eu tinha saído de um trabalho que eu já queria sair, mas não queria sair da forma que eu saí, né? Eu já queria sair há muito tempo, já não me cabia mais, mas eu não consegui me impor o suficiente, né? Ainda faltava envergadura aqui dentro de autoconhecimento para poder sair da forma que eu queria, então eu acabei saindo da mesma forma. Minha mãe adoeceu, minha mãe voltou a adoecer, minha mãe tem esquizofrenia, né? Então quem já conhece essa história sabe. E eu tava num relacionamento que já não tava legal. E aí, com a saída do trabalho, com minha mãe voltando a morar comigo nessa época, começou a descambar mais, sabe? E aí eu comecei a perceber, eu já começava a estudar, eu estava começando a minha jornada de fato de autoconhecimento, né? Já tinha uma caminhada na espiritualidade ali com o budismo, que era a filosofia que me norteou durante muitos anos, né? E uma base importante para minha caminhada, assim. Mas eu começava a entender que a relação que a gente tem com os pais, né? No meu caso, principalmente com a mãe, ela refletia diretamente no meu relacionamento, né? Então, a minha relação com a minha mãe, eu comecei a entender que eu precisava curar a minha relação com a minha mãe, sabe? E, e é isso, já tinha dado alguns passos, mas de 2018 até... De 2018 pra cá, né? Tem sido uma jornada muito bonita, assim, muito desafiadora mesmo. E eu precisava rever minha relação com o feminino, né? Porque a relação com o feminino que existe em mim, né? A minha capacidade de sentir, a minha capacidade de olhar para as minhas emoções, né? A forma como que... Poxa, acho que até a voz na minha cabeça, ela nasce da voz, da relação que eu tinha com a minha mãe, né? Então, assim, a forma como eu me vejo, né? Muito disso, assim. Eu precisava curar essa relação com a minha mãe, então eu precisava rever, que era uma relação extremamente desafiadora, muito violenta no falar, né? Então a gente brigava e brigava mesmo. Na minha época de adolescência e de primeira juventude, assim, eu brigava muito feio com a minha mãe mesmo, sabe? Tinha muita raiva e chegou um ponto que eu precisei reconhecer que tinha... tinha um ódio ali mesmo, sabe? Isso foi muito duro pra mim reconhecer, muito desafiador, né? Mas só a partir do momento que eu reconheci que eu comecei essa jornada, né? E eu de fato entendi, pelo que eu estava vivendo naquela relação com a moça que era minha companheira naquela época, eu entendi, bom, se eu não resolver minha relação com a minha mãe, essa relação aqui não vai ter futuro, sabe? E de fato, né? Foi o que aconteceu, mas foi importante para eu chegar onde eu estou hoje. O que você considera hoje dos valores que você tem com você e dos valores que a gente cultua no nosso relacionamento? O que você considera que é importante para a sua relação com o seu feminino, com os demais femininos e comigo, que sou um feminino expresso aí na sua vida? Nossa, acho que é uma das coisas que eu ainda patino muito, assim, que é a capacidade de ouvir o meu sentimento, sabe? Capacidade de ouvir e valorizar o meu sentimento, porque nessa de ser... É isso, né, gente? De ser homem não sente, né? Homem né?
A gente foi ensinado assim, que sentir é coisa de mulherzinha, né? Então, que é um preconceito, né? Pô, que é foda isso, porque engolir as emoções, né, gera tantos e tantos desajustes ao longo da sociedade, né? Meu pai mesmo viveu isso, né? Meu pai, durante a minha primeira infância toda, ele foi alcoólatra, né? E hoje eu percebo, né? Eu consigo perceber, né? Dos vícios que eu passei também, que eu tive ao longo da vida, que todo vício é ele nasce de uma incapacidade de lidar com o sentimento, né? Então, poxa, a gente, por não conseguir lidar com as emoções e precisar continuar tocando a vida fazendo, né? A gente tem que fazer, tem que produzir, tem que entregar, tem que fazer dinheiro, tem que dar conta, né? O masculino, principalmente, ele se entorpece para dar conta, né? Quantas vezes, hoje mesmo, já tendo me livrado de muitos vícios, porra. É isso, né? Fumei maconha durante 20 anos. 20 não, né? Quase 20, sei lá. E na minha cabeça aquilo não me atrapalhava, né? Mas na real que me atrasou muito, né? Dos males era o menor. Fumei cigarro durante muitos anos, sabe? E só depois de eu conseguir começar a olhar mesmo para os lugares que doíam, começar a olhar para os sentimentos mesmo, foi que essas muletas emocionais, né? Que é o que elas são mesmo, foram deixando de ter sentido. Então, assim, é isso, a gente não vê, pô. Eu tenho conhecidos que tiraram a própria vida mesmo, né? Amigos que tiraram a própria vida aí ao longo da jornada, por de fato não conseguir lidar com as emoções, né? Essa violência que a gente vê no mundo, mano, é muito esse lugar, assim, pô, do cara não conseguir lidar com o sentimento dele, com a frustração dele, independente de qual área da vida seja, e ele acaba desaguando isso em quem tá mais perto, que acaba sendo a companheira mesmo, sabe? O cara não consegue ouvir um não, o cara não consegue lidar com a frustração, às vezes no profissional, e deságua em casa, o cara não consegue lidar com a frustração dele, de não conseguir fazer o que ele quer fazer, o que ele se propõe, né? Às vezes o cara tá com a saúde ruim, né? E a vida sexual tá ruim, ele vai e culpa a mulher, né? Ou a mulher não quer ter um sexo ali, e o cara não sabe não sabe ouvir não, porque é isso, porque não é... É uma conquista diária, né? A mulher funciona diferente. O homem muitas vezes é só ligar e tudo mais, tá pronto. E nem sempre, né? Mas... E aí o cara não consegue lidar com isso, poxa. E aí ele deságua toda a raiva que ele sente, principalmente esse lugar da raiva. Tem gente que consegue explodir, já explode. Tem gente que não, que vai reprimindo a raiva. E aí quando explode, explode de uma vez. Explode de forma violenta e fatal, né? Que a gente vê, pô, tanto feminicídio rolando aí. Eu acho que é muito... Toda essa violência, né, contra a mulher, é uma violência contra o feminino interno do homem, sabe? Porque é isso, o mundo ele vem sendo formatado na base da força, né? Que é uma qualidade do masculino, né? Então é sempre sobre disputa, é sempre sobre quem é o mais forte, né? E as qualidades do feminino, né, do sentir, do criar, do cuidar, elas são menosprezadas mesmo, né? E aí, quando eu mato essas qualidades que estão dentro de mim, poxa, um pai é capaz de cuidar, um pai é capaz de sentir afeto, né? Isso são qualidades da energia feminina que está em todo mundo, né? Mas é isso, elas são desvalorizadas, desprezadas pela sociedade, né? E é isso, tanto que é difícil, poxa, para um cara que está na jornada do autoconhecimento, ele dificilmente ele tem espaço no lugar de onde ele veio, né? Tipo assim, na origem da família dele, né? Na roda de amigos que ele cresceu, né? Eu falo isso por experiência, pô. Você quer falar de autoconhecimento de onde você saiu, tá virando viado? A primeira coisa que a gente escuta, virou viado, né? Quantas vezes eu escutei isso de família, assim, né, de família mesmo, de amigo, pô, que isso? Que papo, conversa fiada é essa e tal? É que nem o Raul Seixas já falava disso há 1000 anos, né? Ele é um cara, ele falava assim, mas é careta se eu falar de amor, né? Então, falar de sentimento, poxa. E ele falava isso de uma forma poética, mas é real que... Não é isso, olhar... E não é algo que enfraquece a gente, é de fato algo que
poxa, engrandece a gente se permite crescer, né? E mesmo a gente se propondo essa jornada, o tanto que é desafiador, a gente, né? Quantas vezes eu travo em vários momentos aqui na nossa relação, e aí precisa de mais energia da sua parte mesmo, de muita energia para conseguir me ajudar ali a destravar, olhar para um sentimento que tá ali. Porque a gente, enquanto homem, a gente acha que se a gente não falar, tá tudo certo, né? Não vou falar aqui, não vou engolir aqui, tá tudo certo. Mas a real é que a energia fica, né? Vaza pelos cantos, né? A raiva, quando a gente reprime a raiva e não dá vazão sobre ela, a gente vai descontando ali na sutilidade, né? Uma aspereza que vem, uma resposta grosseira, uma resposta mais áspera. A gente acha que a gente já está enganando a gente, né? Porque quem está de fora está vendo, né? E a raiva, lidar com o sentimento, né? Não foi algo que foi ensinado, né? Principalmente para o masculino. Foi algo que foi reprimido, na real, né? Não foi ensinado a lidar com esses sentimentos, a olhar para eles, né? E aí a importância de se ouvir para conseguir ouvir o outro, a importância de se ver para conseguir ver o outro. E defendo muito essa ideia de que se você só vai conseguir dar para o outro aquilo que você dá para você. Porque se você dá para o outro sem dar para você, pode olhar qual que é o ganho secundário disso. Existe um ganho secundário. Então, eu estou fazendo isso aqui, eu estou sendo amorosa para agradar. Então, eu não estou fazendo de uma forma genuína. Eu estou fazendo porque eu quero um benefício a partir disso. Que às vezes causa uma frustração, porque às vezes não vem do jeito que a gente deseja. Então, a qualidade que você acha que foi mais importante para você aprender a ver e ouvir o feminino do seu lado é a escuta. Escutar os seus sentimentos. Aprender a me ouvir, né? E que é um aprendizado, né? Que falar, já aprendi nada, tô aqui começando essa jornada, né? De aprender, né? Em alguns pontos eu já consigo, né? Muito fazer legal, e outros pontos, muitas vezes, principalmente quando tem um gatilho, né? Quando pega algum gatilho assim, fica difícil de ouvir, né? Quando o gatilho, em primeiro lugar, é a raiva, é a defesa, né? A gente viveu isso essa semana, né? A gente viveu uma situação que eu gatilhei, a Grace teve uma atitude, aí me remeteu, me gatilhou mesmo, né? E eu na hora na hora só fiquei com raiva, eu não percebi que era um gatilho, na hora eu só fiquei com raiva, muita raiva da situação. E aí segurei aquilo ali, e depois quando a gente foi conversar, eu dei uma explodida, eu falei, porra, mas você fez um negócio que você sabe que eu detesto que faça e tal, que era um gatilho que vinha da minha relação com a minha mãe, né? Minha mãe tinha muito esse lugar, né? Que era de chamar a atenção no meio dos outros mesmo. A gente estava na roda de amigos e a Grace falou um negócio e que nem era, né? É eu que me senti daquela forma, porque de fato foi um gatilho, né? De fato foi um gatilho, eu senti que ela estava chamando a minha atenção ali no meio da galera. E eu fiquei puto com aquilo, fiquei com muita raiva daquilo, né? E aí segurei aquilo, mas é isso, não tem muito jeito de segurar, né? E esse negócio de verbalizar o que a gente sente é uma escola mesmo, sabe? Que a gente de fato não foi ensinado, né? As mulheres, eu acho que é isso. As mulheres sabem caminhar no coletivo muito mais do que os homens, sabe? Eu acho que por natureza mesmo, não sei explicar, né? Mas eu acho que é isso. Eu vejo, né? Isso é bem observação de fora, né? Não é de quem está lá, mas de ver as mulheres compartilhando sobre o sentimento, né? Conversando, mesmo que sem muita ferramenta muitas vezes, mas está sempre ali compartilhando, sempre está falando do que está sentindo e tal. Então eu acho que isso empodera muito mais a mulher para lidar melhor com as situações do que a gente, né? A gente... o tanto que é difícil, né, construir um diálogo, né, para falar dessas questões. A gente sabe tanto que é desafiador, tanto que quanto de roda de mulher tem, as mulheres se juntam, as mulheres estão nesse caminho de autocura, de se libertar já há muito tempo, né? A gente está começando esse movimento de querer olhar para dentro, né? Então, e o tanto que é difícil a gente mesmo, às vezes encontrando companheiros de jornada que estão na mesma caminhada, ainda é desafiador se abrir com um cara, sabe? É mais fácil falar dos meus desafios com o feminino do que falar com outro homem, porque é isso, né? A gente sabe da opressão que vem do masculino, da competição, né? Eu lembro de um livro que eu estava lendo, do James Hollis. É um livro assim, que me virou do avesso muitas vezes, né?
porque ele traz muitas questões sobre essa jornada do masculino. E ele fala que é muito engraçado, né, dele observar a dinâmica que se estabelece quando dois masculinos se encontram, né? A primeira reação é isso, quando a gente encontra outro cara que você não conhece, é estufar o peito, tem uma disputa de poder ali estabelecida no primeiro contato, né? De ver que... E é muito subconsciente, não é um movimento que você faz conscientemente, é um movimento que vem automático, assim, você já estufa o peito, sabe? É no aperto de mão, muitas vezes você vê o cara querendo apertar a mão do outro ali, mostrar força, né? É uma dinâmica assim, aí o cara, o que você faz, tal. Naquela conversa inicial ali tem uma disputa de poder, sabe? Pra ver quem é o maior. Então, assim, é muito automático. Então, a gente sempre anda no modo defesa em relação ao outro masculino, né? E muitas vezes traz isso pro relacionamento, né? Se eu vivo em guerra com o meu feminino, eu tô em guerra com o feminino que está diante de mim, que é a minha companheira, né? Que às vezes também tem lá seu masculino mais alto pelas questões dela, e aí se estabelece uma dinâmica de disputa ali, e aí o relacionamento parece que tá bom, mas tá sempre em guerra, sabe? Então... Tá sempre no quase, né? O que é importante aqui, eu acho, a gente estabelecer e entender, né? Ampliar a concepção. Quando a gente fala de feminino e de masculino, a gente está falando de energia. São energias que compõem todo mundo. Eu tenho o meu feminino e o meu masculino, né? O meu feminino que é mais acolhedor, que diz mais de como eu lido com as minhas relações, de como eu lido comigo, né? É um olhar mais interno. E o meu masculino é minha ação no mundo, como que eu vou pro mundo, né? A força que me compõe. Então, são energias que tá tanto na mulher quanto no homem. Né, assim, e pensando sobre esse lugar, né, que você traz sobre olhar, né, sobre aprender a se olhar, o quanto que a caminhada do autoconhecimento foi importante na sua jornada. Se você pudesse dizer para outros homens, pensando nesse Dia das Mulheres, pensando nos vários cenários que a gente vê hoje em relação à mulher, né, você tem 1 minuto para dizer para um outro homem, pensando no Dia da Mulher, pensando na relação saudável, pensando em respeito, sabe? O que você diria para esse homem? Cara, eu acho que o melhor presente que eu posso dar para as pessoas que me rodeiam, para as pessoas que eu amo, é me tornar um ser humano melhor. Sabe? O maior ato de cuidado que eu posso ter com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha mãe, com meu pai, sabe? É me tornar alguém melhor, sabe? E esse se tornar alguém melhor não é sobre o externo, sabe? Não é sobre fazer mais grana, não é sobre status, é sobre ser alguém melhor pra mim, sabe? Internamente. E esse lugar, poxa, de valorizar as minhas emoções, de ouvir as minhas emoções, sabe? De falar sobre elas, né? Por mais desafiador e assustador que isso pareça pra nós que somos homens, no começo é foda, velho. É foda, sabe? Você ter coragem de falar, porra, tô triste, porra, tô com medo, porra, tô com raiva, sabe? Sabe? Ou tô feliz pra caralho, né? Porra, eu tô amando alguém, sabe? Às vezes a gente tem muito medo, né? Eu tava falando isso com um amigo ontem, pô, a gente... 1 minuto. De não contar pra ninguém sobre os nossos planos, né? Isso, de fato, é um negócio importante, mas eu acho que é mais a gente saber com quem a gente conversa, sabe? A gente sente... com quem a gente pode partilhar, sabe? Terapia, velho. Terapia, autoconhecimento, sabe? Olhar pra isso. Terapia não é coisa é coisa de ser humano, sabe? Pra você ver como é que a fala, já ia falar, não é coisa de viado, né? Como que é uma fala preconceituosa, como que tá tão enraizado, mas né? As pessoas, porque a gente olha, né, pra comunidade LGBT e, são pessoas mais fracas, né? Nada, esse povo é forte pra caralho. As mulheres são muito fortes, porque justamente tem coragem de olhar pro que sente, falar do que sente, sabe? Isso é o que fortalece. Então,
e se escute, sabe? Se escute, não engula as suas emoções, sabe? Não despeje as suas emoções em quem tá em volta. Você dá conta de olhar, sabe? Acho que isso é isso. E tem alguma coisa, pensando nesse dia, nesses marcos, pensando no nosso marco, tem alguma coisa que você quer me perguntar, que você quer me dizer? Ai. Te amo muito. Sou muito grato mesmo, muito abençoado, muito afortunado, sabe? Por chegar aqui hoje, nessa relação, sabe? De poder ver tudo que a gente tem construído, assim, sabe? Tudo que a gente tem construído internamente, externamente. Eu sou muito feliz, assim. E eu agradeço muito a Deus, né, por ter tido misericórdia desse ser humaninho aqui. E agradeço muito a minha alma por se dispor, sabe? Por se dispor a se conhecer, de aprender a não aceitar menos do que merece, né? Porque foi só aí quando eu falei, bom, eu não aceito migalha de afeto mais na minha vida, sabe? Foi só aí que a minha alma ficou pronta para encontrar a sua, né? Só a partir desse momento. Então eu sou muito grato, né, pela sua disposição do caralho. Guerreiro essa pessoa aqui, velho. Muita paciência pra lidar com essa pessoa aqui, tão desafiadora às vezes, mas é isso, disposição, né? Acho que a gente se escolher, né? Eu acho que foi a melhor escolha, a escolha mais acertada que eu tive na vida, quando eu disse eu te escolho, né? E é isso, eu continuo te escolhendo. Relacionamento não é sobre o amor que vem fugaz, arrancando tudo, né? É sobre escolhas que a gente faz diariamente e que precisa ser recíproca, né? Precisa vir de forma recíproca mesmo. Reciprocidade, gente. Se não tiver reciprocidade Os no relacionamento, dois, tá né? errado, velho. A gente Tá vem errado. fazendo essa escolha, os dois, né? E diante dos desafios, ter coragem de olhar para eles, né? Então, para esses tempos, para os próximos tempos, que tanto mulheres quanto homens, que a gente consiga se olhar. Porque para que eu viva uma relação boa com o meu parceiro, eu preciso me olhar. Eu preciso estar bem comigo mesmo. mesmo. Se olhar, né? Então, não é somos um, somos dois que convergem na jornada. Ele é um, eu sou um, e a gente converge na jornada, olhando a vida por uma janela muito próxima. Os opostos não se atraem. Os dispostos se atraem. São os dispostos. Então, que seja um dia lindo para nós, de ter coragem, uma vida linda para nós, de ter coragem de olhar e bancar esse lugar de construção. Se escolher primeiro não é egoísmo, velho. Isso me pegou muito, né? Porque eu sou filho único, então eu sempre me achei muito egoísta, de fato, né? Mas era de um lugar de carência, sabe? De um lugar de carência. Quando você se escolhe por carência, acho que aí vira egoísmo, que você quer tudo pra si. Mas quando você se coloca como prioridade, poxa, né? De não receber menos do que sua alma sabe que merece, sabe? De impor limites, sabe? Poxa, eu só vou até aqui, daqui pra lá não me serve, sabe? E essa escolha pessoal é o que permite que a gente possa escolher o outro, né? E não estar junto por carência, não. De fato estar por escolha e por amor mesmo. Eu sou Grace Ribeiro e em breve teremos mais conversas aqui no canal, olhando sobre essa questão de ser humano e viver essa existência aqui da melhor maneira que a gente conseguir viver. Até breve. Acho que chegou um negócio aqui que a Cleo vai mandar.